A natureza da operação é um requisito para a emissão da nota fiscal. A gente precisa configurar ela dentro do Bling para que a nota seja emitida com sucesso. A natureza de operação vai definir o tipo de movimentação da sua mercadoria ou serviço, indicando a tributação correta para cada operação. Ela está associada ao CFOP, que é o Código Fiscal de Operações e Prestações, e determina se a operação é uma venda, uma devolução, uma transferência, uma remessa, uma importação, entre outras opções. E dentro da natureza também que a gente vai configurar todos os impostos, todas as regras que o sistema vai utilizar para a emissão da nota fiscal. Vamos ver no Bling como isso funciona. A gente vai acessar aqui o menu de todas as configurações. Nós vamos escolher a opção de notas fiscais, naturezas de operação. Por padrão, não vamos ter nenhuma natureza. A gente precisa cadastrar uma natureza de operação e aqui a gente vai preenchendo conforme os dados da empresa de vocês. Então, por exemplo, qual é o regime tributário, qual é a faixa de faturamento, qual ramo a empresa de vocês exerce. E aí, logo na sequência, a gente vai ter abaixo todas essas atividades. E essas atividades a gente já vai deixar configurado para você. O que você precisa fazer é conferir com a contabilidade se todas essas configurações estão de acordo com o que sua empresa vai utilizar. Vamos entender um pouco melhor como tudo isso funciona. A gente vai clicar aqui em continuar e pronto, 18 naturezas de operação foram cadastradas com sucesso. A sua empresa vai utilizar todas essas 18? Não, não vai. Ou talvez sim, mas o importante é que elas já estão aqui, prontas para você utilizar. O que você precisa fazer é sempre conferir se tudo está de acordo para o seu negócio. Vamos dar um continuar aqui nessa tela e aqui a gente já consegue visualizar que as principais naturezas já têm os seus padrões. Então, por exemplo, a de compra de mercadoria já é o meu padrão de compra. A devolução de compra já tem aqui o meu padrão de saída. A devolução de venda já tem aqui o nosso padrão de devolução de entrada. E descendo um pouco mais, a gente vai ter o nosso padrão de venda. Vamos começar com essa natureza. Clicando sobre ela, a gente consegue entrar na natureza e definir todas as configurações. Vamos ver um detalhe cada campo. Aqui no campo descrição, a gente vai ter o nome dessa operação, então venda de mercadoria a não contribuinte. Aqui nós vamos ter a série nessa natureza de operação, que é basicamente a faixa de números de notas fiscais que você está utilizando. Então, por exemplo, se eu já emito notas com outro sistema e vou continuar emitindo notas com esse mesmo sistema e ter o Bling como outro emissor, aqui eu posso trabalhar com a série número 2 ou outra série. Digamos que eu emita a nota pelo Mercado Livre via Fulfillment. O Mercado Livre ele vai ter uma série específica e aqui no Bling, como ele é outro emissor, a gente precisa ter outra série. Senão, as numerações elas vão se coincidirem. Então isso pode gerar algum tipo de problema. O tipo é uma saída, pois a mercadoria está saindo da nossa empresa. O regime tributário a gente já configurou, então ele entende que é um Simples Nacional. O indicador de presença, onde essa operação aconteceu? Ela é presencial? Ela não é presencial? Ela é pela internet? Teleatendimento? Como que essa operação ela vai acontecer? Normalmente, aqui se enquadra muito a opção 9, que é a operação não presencial. Vai ser uma operação faturada, vai para o consumidor final, afinal, é uma operação, uma venda não contribuinte, não é devolução, pois é uma operação de venda de mercadoria. Descendo um pouco mais, a gente tem todas as nossas regras de tributação e aqui a gente precisa ter o auxílio da contabilidade para entender que tipo de imposto a gente precisa configurar aqui. Como eu mencionei, normalmente quem é do Simples já paga aquela guia mensal sobre o imposto do faturamento e aqui não precisa destacar muita coisa. Mas sempre é recomendado que vocês confiram com a contabilidade, porque a gente tem N tipo de segmentos, N outros tipos de produtos que podem ser comercializados, então sempre vale dar uma conferida aqui. Quais as informações a gente precisa confirmar? Se a gente vai precisar destacar ou não algum imposto, qual é o CFOP que a gente vai utilizar para as vendas dentro do estado e fora do estado. Então, por isso que a gente já tem aqui duas regras, uma para o estado do Rio Grande do Sul e outra para qualquer outro destino, e qual que é a nossa situação tributária. Então, a gente sempre precisa fazer essas 3 perguntas para a contabilidade e conferir aqui dentro do Bling se está tudo certo. Beleza, vou precisar fazer alguma alteração. Como que eu faço? Então, primeiro a gente vai clicar aqui dentro do nosso estado
Aqui a gente já consegue determinar as regras de estado, aqui a gente já consegue determinar regras de produto, aqui nós já temos a situação da operação, podemos alterar aqui conforme a necessidade, e o CFOP. Aqui, gente, a gente tem um X na frente. O que isso significa? Significa que ele vai trocar para o dígito 5 ou 6. Só que aqui a gente já determinou que é o Rio Grande do Sul, então ele sempre vai usar o 5 nesse campo. Então, tanto faz se tiver X ou o número 5, vai funcionar do mesmo jeito. Aqui vamos deixar por padrão o X102. Aqui, pessoal, a gente pode configurar a partilha. Se a gente, por exemplo, precisar destacar alguma substituição tributária, a gente precisa colocar uma situação da operação que aceite substituição tributária. Então, por exemplo, vamos configurar aqui a 201. Vocês vão observar que ele já vai mudar os campos de preenchimento. E assim a gente já tem outras informações aqui como substituição tributária. Então é aqui que a gente tem que preencher. Vamos colocar aqui novamente a 102. E vocês vão ver que ela vai modificando conforme a gente for selecionando. E vamos salvar. Outro detalhe. Mas Jéssica, eu vou precisar definir uma regra para quando eu vender para o estado do Rio de Janeiro. Então a gente vai criar uma regra quando for o estado do Rio de Janeiro. Qualquer produto, não tem um produto específico, mas se tivesse, eu poderia escolher aqui um grupo de NCMs, um produto ou um grupo de produtos, que também eu posso modificar. Eu vou trabalhar nas seguintes regras de tributação. Quando vender para o Rio de Janeiro, na 102, com o CFOP X102, aqui a gente pode configurar outras tributações e vamos clicar em salvar. Quando eu estiver emitindo uma nota e o meu cliente for do estado do Rio de Janeiro, ele vai trabalhar com essa regra aqui, uma regra número 3. Quando for qualquer outro destino, ele vai trabalhar com a regra número 1. Se por algum motivo esse nosso cliente for dentro do nosso estado, que é o Rio Grande do Sul, ele vai trabalhar com a regra número 2. E assim a gente vai trabalhando com as exceções. E o sistema já vai sempre calcular os impostos, tudo conforme as regras que a gente tem configurado aqui. Se precisar de alguma informação complementar, é aqui que a gente coloca também padrão no campo da nota. Se precisar usar algum imposto, alguma informação da própria nota, aqui, clicando em variáveis que podem ser utilizadas, a gente consegue, copiando esses códigos dentro da nota, ele vai usar sempre a referência da própria nota, porque você não precisa ficar toda hora completando as informações. Bom, aqui também a gente tem um último campo do interesse ao fisco, que também a gente pode fazer o preenchimento. E outra pergunta importante é perguntar se precisa destacar outro imposto. E nessas outras abas, a gente tem todos os outros impostos da própria nota fiscal. O contador ele vai saber orientar vocês de qual imposto fazer o preenchimento em qual campo. E feito isso, a gente pode clicar em salvar. Vamos ver aqui outro exemplo, que é a nossa devolução de venda. Então vamos clicar aqui sobre ela. Vocês vão observar que a operação de devolução está ativada. Por quê? A gente precisa desse campo ativado para uma devolução, pois quando a gente efetuar a devolução, ele vai ter que habilitar um campo dentro da nota do XML da nota que eu estou devolvendo. Esse campo faz isso acontecer. Por isso que, quando é uma devolução, a gente tem que ativar campos de devolução. Quando é uma venda, a gente ativa campos de venda de mercadoria. Outro ponto importante, que também pode haver algumas situações, a gente ter vendas para pessoa física e vendas para pessoa jurídica. E mesmo na própria natureza, a gente pode configurar qual a natureza que a gente quer que ele use para padrão venda pessoa física e padrão venda pessoa jurídica. Aqui o que vai acontecer? Se eu tenho um pedido de venda que nesse pedido de venda os dados do cliente é CPF, ele vai utilizar esse padrão aqui. Se no meu pedido de venda for CNPJ, ele vai utilizar esse padrão aqui. Outra situação que pode acontecer com muita frequência é ter dois tipos de venda de mercadoria. Um tipo de produto que eu industrializo e outro tipo de produto que eu compro e revendo. Então, nessa situação da venda com dois tipos de produto, industrialização e compra e revenda, a gente pode criar regras dentro da natureza de venda de mercadoria que a gente consiga separar por NCM o que é produto industrializado e por NCM o que é produto que eu compro e revendo. Qual que é a sugestão que a gente dá? Agrupa maior a quantidade de produtos. Digamos que 80% dos meus produtos eu compro e revendo. E a gente vai criar uma regra qualquer para esse tipo de produto. Agora, tem um segmento, tem um NCM específico de produtos que eu vendo que eu industrializo. Criar uma regra
vai marcar aqui o produto, vai inserir aqui o grupo desse NCM que a gente está se referindo. Aqui a gente vai colocar a tributação correta, né, a situação da operação correta e o CFOP correto, que vamos dizer aqui que seja o X101. Toda vez que eu ter esse grupo de produtos, eu vou trabalhar com o CFOP para dentro do estado 5101, para fora do estado 6101. Se o meu cliente realizar uma compra de um produto que eu compro e revendo, e nesse mesmo pedido um produto que eu industrializo, numa única nota eu vou conseguir tratar esses produtos com CFOPs diferentes, mas na operação de venda de mercadoria, com as tributações específicas também. Então é importante a gente entender essas regrinhas e cadastrar essas regras da melhor forma que a gente conseguir para o negócio de vocês. Feito isso, as naturezas estão prontas e configuradas para a emissão da nota fiscal. Não esqueça também que para a nota fiscal nós precisamos ter a inscrição estadual e o certificado digital também precisa estar configurado. E por último, não esqueça de alterar o ambiente da nota fiscal. A gente tem dois tipos de homologação e produção. A gente vai deixar aqui na parte superior desse vídeo alguns conteúdos para ajudar vocês nesse processo. Certificado, ambiente, todos esses detalhes para você conseguir emitir sua nota com sucesso. O nosso muito obrigada e até a próxima!